Então, originalmente, vamos pensar assim, não quero agora ser vegano aqui, mas vamos pensar, é cruel. Você mata uma vida para se alimentar. Esse não era o plano de Deus. Mas e o peixe? Pode matar o peixe? Pois é, a mesma coisa. Come-se porque nós estamos num mundo que está fora do plano de Deus. Tá certo? Está fora do plano de Deus. Não é o que Deus idealizou. Por isso que nós vamos ter, de novo, quando Cristo voltar, um outro procedimento semelhante ao de Noé, uma recriação. E nós vamos voltar à dieta do Éden. Aliás, alguém que eu sei está preparando um livro muito interessante. A Comida do Céu, não vou falar quem nem quem é. Um dia vocês vão saber. Muito louco sabe? Isso, né? Mas o próprio título já chama atenção, A Comida do Céu. Hoje aqui na Terra, nós Jesus não comia carne? Não, Jesus comia. Jesus comia. Tá, Como então Jesus. tá liberado. Pois é. Tá liberado. Só que é o liberado. seguinte. Mas não carne vermelha. Não, Jesus comeu o cordeiro pascal. Mas então deixa eu aproveitar esse gancho. Que Porque era quando a gente vem carne aqui, ó. Maria. Quando a gente vem aqui, então, vamos falar sobre comida. Tudo que se move, vive, servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. E é aqui onde está toda a minha dúvida. Porque, ó, certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. E aí eu te pergunto, entendi, a gente passa a comer carne, mas diz que carne com sangue, não. De que carne com sangue estamos nos referindo? Ao ponto... Uma carne branca com sangue, uma carne vermelha com sangue, ou estamos falando de humanos, por exemplo, de pessoas? Veja bem, existem muitas polêmicas entre os comentaristas o que significa comer carne com sangue. Tá. No judaísmo, a comida kasher, eles têm que tirar todo o sangue da carne. A carne não pode conter nada de sangue, tá certo? Muitos comentaristas pensam, e eu estou com esse grupo aqui, que quando Deus falou não vão comer a carne com sangue, não pode ser um animal que foi morto com sofrimento. Você não vai Essa matar era a o visão animal. judaica. Na visão judaica. E a Bíblia, Moisés que escreveu, era Sim. judeu, né? Não pode matar o animal com sofrimento. Não pode. Tudo bem. Não é o ideal que vocês comam carne, mas já que circunstancialmente vão comer, vou de novo lançar a mão do exemplo dantesco, mas é o que eu tenho para dar, dos Andes. Ninguém deve comer carne humana. Mas o que os caras tinham para comer ali no meio da neve? Começaram a cortar o corpo e comer. Você entendeu? Se eu emitir juízo de valores na questão ética aqui, não era o ideal, mas o que eles tinham para comer, a carne uns dos outros. Se eles não fizessem aquilo, eles não estavam vivos até De hoje. pessoas, obviamente, que não estavam vivas. Né? Exatamente, pessoas que não estavam vivas, mas de qualquer maneira, cara, é uma carne humana, Sim, é canibalismo, tá certo? Então, da mesma maneira, Deus falou assim, olha, o ideal é que vocês fossem vegetarianos, mas agora vocês vão ter que comer carne, porque não vai ter. Mas então, pelo menos eu vou permitir essa situação com limites. Vocês não vão matar os animais com crueldade. Porque a hora que vocês começarem a matar o animal com crueldade, com sangue, imagina, nunca tinha preparado a carne. Se não tinha preparado a carne, ele podia tanto assar ali, como matar e beber o sangue e comer o bicho com a carne Caramba, que loucura. como um animal, predador. O que o predador faz? Ele estraçalha o outro lado. Aí ele fala assim, o leão come assim, deve ser assim Exatamente. que tem que comer. O leão não prepara lá o guisado, ele come do jeito que tá. Os carniceiros que comem carne em putrefação, corria-se o risco da humanidade começar a fazer isso e ficar violenta. E o passo para o antropofagismo era pequeno. Se você começa a comer carne com seu sangue crua, né? Lembra o animal com o seu sangue e a sua vida, mata o animal lá e come, igual um bicho mesmo, igual um predador, um carniceiro. Encontrei aquelas carnes mortas, começa a comer, você vai se tornando animalizado também. O passo para você começar agora a comer uns aos outros era grande. Então Deus, para que isso não acontecesse, colocou os limites aqui. Limites que são tão sérios, que no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, quando foram pregar para os pagãos, os não-judeus, lá no livro de Atos, Deus falou assim, pareceu bem o Espírito Santo que a gente vai pedir para que eles não comam carne sacrificada a ídolo, nem carne sufocada com o seu sangue. Abster-se de sangue. Você não mudou esse mandamento. Não, digamos tá lá assim. no livro de Atos. Sim. Então você vê que a coisa é importante. Tá bom, Então peraí. vamos retomar aqui.
Noé, arca, gigante. Um pouco menor que um Gigante. cruzeiro, mas ainda assim gigante. E aí ele começou a construir a Levando arca. os matrizes de animais. Sim. Mas peraí, ele levava ou os bichinhos iam até ele? Não, quando foi levava assim, já uma vez dentro da arca, a arca levava. Ah, tá. Não, mas assim, o que o Kaique quis dizer foi... É tipo assim, teve que... começou a garoar e a arca aberta. Convenhamos assim, ó, quando Deus dá essa instrução, se eu sou Noé, dentre vários questionamentos, você ia pensar, mas Deus, e eu Vou lá ter sei que quais caçar, são né? todos os animais do mundo. Vou ter que caçar. Eu não tenho um o próprio catálogo, Senhor né? foi encaminhando os animais para ele. Isso, exato. Não foi Noé bom, falou assim, bom. vem cá, cachorrinho. imagina, Os bichos meu vieram. elefante. Pô, E como tem uma você- coisa legal nisso aqui. Posso falar uma revelação muito legal? Aham. Quando Deus fala esse negócio de chamar os animais, que os animais foram entrando para a arca, disse aqui, quer ver? Capítulo... Só um minutinho, capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Esse entre na arca, no hebraico, é o verbo ba, ou bo, né? Dependendo da pronúncia, dependendo do modo verbal, é alguém que está dentro chamando. Isso a gente não tem em português. Tá vendo como é que na tradução se perde? Bo significa assim, Deus estava dentro da arca falando com Noé. Porque em português, se eu falo o seguinte, entra, eu posso tanto falar entra, eu tô do lado de fora do ambiente, eu falo assim, entra lá, Tiago, pode entrar. Entra. Ou se eu tô dentro, Tiago, entre. É o mesmo verbo. Sim. Em hebraico, não. O bo ou ba, a ideia desse verbo é alguém que está dentro, convidando o que está fora. Então, quando Deus fala com Noé, entre na arca, a voz de Deus falava de lá de dentro. De lá de dentro. Legal, hein? E foi uma coisa muito sobrenatural, os animais vindo. Interessante, né? Os animais obedeceram mais à voz de Deus do que os seres racionais. Sim. Que loucura, né? E entraram. Porque o animal não tem arrogância, né? A arrogância é um pecado humano. O animal não, esse sentimento... O animal pode ser feroz, ele pode ser um monte de coisa, mas o animal não tem o sentimento do orgulho, da arrogância. O animal é animal. E assim que foram para dentro daquele edifício que ele construiu. Cara, que coisa. E aí ele construiu a arca. E aí eu queria que você explicasse pra gente, Rodrigo, um momento onde começa assim o pau a quebrar mesmo. Onde começa a vir água de cima, de baixo. Foi no do mesmo lado. dia, é uma coisa que vai, né? Só uma coisa também, que no filme também relata, tem todos os filmes relatam, não sei se aí também, que tipo assim, não poderia ter... tipo assim, é uma caixa no mar e vai embora. Não tem um leme, né? Não. podia ter, né? Ixi, Maria. tipo assim... Porque o objetivo da arca, foi até bom você É a colocar deriva, isso, né? a palavra hebraica, tebá, que eles traduzem como arca, tebá, é uma construção quadrática. Tanto é que o formato que você leu lá, né, 13 por 135, É um retângulo, e tudo mais, né? é um retângulo. A arca tinha esse formato aqui, ó. Tá certo? Ela tinha esse formato. Ela não era um barco. Quando eu era criança, tinha a arca do Zé Colmeia, que tinha aquele desenhozinho, né? O professor em escola de criança também mostra a arquinha bonitinha lá, tem brinquedo de criança. Não era um barco. Tanto é que a Bíblia não fala da barca de Noé. Arca de Noé. Arca, se você olhar, é uma canastra. É um baú. É uma caixa. Olha só. É a arca de Noé, não é barca de Noé. Então, o objetivo dela era só flutuar. Só flutuar. E diz a Bíblia que Deus, quando falou com Noé, entra, vem para cá, Noé, entra, Noé entrou, os animais também vieram, demorou ainda 7 dias para o dilúvio cair. Deus ainda apelou até o último momento. Depois de 120 anos pregando, o povo rejeitando, Deus ainda deu um sinal miraculoso. Tá bom, vocês estão achando Noé um louco, como você falou, né? Realmente construindo um barco. Cara, né? se eu vejo um monte de bicho entrar, eu falo assim, cara... Exatamente. Tem Alguma um negócio coisa Por livre e tem. espontânea vontade. E os bichinhos lá bonitinho, Vai, pô, tem 7 Sim, dias, negócio aí. os bichos chegando e entrando lá, e o povo ainda não cedeu. Aí o próprio Deus fechou. Essa outra coisa interessante, quando fala que depois dos 7 dias, quando a arca foi fechar, que é o capítulo 9, entrando para junto de Noé na arca, de 2 em 2, aqui está melhor traduzindo, de 2 em 2, de par em par, macho e fêmea, como Deus havia ordenado, e aconteceu que depois de 7 dias vieram as águas sobre o dilúvio. Vieram as águas do dilúvio.
essa ideia que Deus fala primeiro para Noé, entra, vem para cá, significa que se Noé entrou, a porta, de alguma maneira, tinha que ser fechada pelo lado de fora. Porque se Noé entra, ele vai com uma corda e puxa, mas tem que ser de uma pressão pro lado de fora. O próprio Deus fechou a porta. Por quê? Agora acabou. A porta da graça fechou. Talvez, quando as águas começaram a cair, muita gente começou a bater. A Bíblia não diz isso, mas é imaginável. No desespero, abre Noé, abre Noé. E talvez a tendência de Noé seria querer abrir a porta. Só que se ele abrisse, a água ia entrar e acabar com todo mundo. Então, eles tiveram a chance até o último momento e não arrependeram. Então, para mim, mais do que se perguntar o que Noé não conseguiu convencê-los, poxa, por que eles não aceitaram uma evidência tão clara? Tem coisa que é tão óbvia. Vocês já passaram situação de treinar alguém no mundo dos negócios? E fala assim, pô, mas eu peguei o sujeito pela mão, eu ensinei pelo beabá. Era só ele fazer e o cara ainda conseguiu quebrar tudo. Eu fiz por ele o que ninguém fez por mim. Pega isso aí, eleva uma proporção enorme, é a frustração de Deus. Quando ele fala assim, eu desenhei pro cara. Eu dei a chance, ou seja, no final das contas, ninguém vai se perder porque lhe faltou oportunidade ou porque Deus não foi claro o bastante.